Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 20, ou propriamente nós vamos ler o verso 14, porque é o início, o verso 14, e depois a gente lê o 20 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, graças te damos por esta tua palavra, ao qual foi lida neste momento, e agora pedimos que o Senhor a confirme em nossos corações. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Limpa-nos, meu Deus, de nossas práticas erradas. Ajuda-nos, meu Deus, e põe a nossa vida em ordem. E desperta-nos, meu Deus, pois estamos no tempo de um fim terrível e necessitamos que o Senhor nos ajude. Graças a Deus te damos por este momento e por esta preparação que o Senhor nos tem dado. Oramos, meu Deus, por aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, que o Senhor os ajude e seja misericordioso com eles. Ó Pai, talvez eles estejam cansados ao extremo e não puderam estar aqui nesta manhã. Ajuda-nos, meu Deus. Fortalece-nos e sustenta-nos pelo poder da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos assentar, meus irmãos. Bom, nós vamos continuar aqui no nosso assunto. Creio que vamos fazer um resumo para dar um fechamento nesse assunto. E nós vimos na semana passada, vamos voltar só um pouquinho para a gente ver aqui na página 300, no tópico aí que nós vimos a saudação, que a era começa, o texto que nós lemos do verso 14, começa dizendo: isto diz o Amém, né? E Jesus é o Amém de Deus. Amém, meus irmãos? Ele é o assim seja. O profeta disse que Amém significa finalização, conclusão final. E nós temos aqui na página 300, no tópico 2 aí, no segundo tópico, que não está em parágrafos, né? As eras não estão em parágrafos, mas ele diz assim: ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele diz e isso permanece firme. Veja, ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode tirar do que ele diz ou adicionar. Assim seja, amém. Assim seja. Você não está contente em servir a um Deus como esse?
Você pode saber exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Deus do amém e não mudará. Amém, meus irmãos? Então nós temos aí esta parte onde ele fala, e na página 302 nós temos no segundo tópico aí, quando ele fala, citando as escrituras, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora pensamos nessa palavra testemunha. Bem, essa palavra é aquela da qual obtemos a palavra mártir. A Bíblia fala de Estevão e Antipas e outros como os mártires. Eles foram mártires, eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo é testemunha disso. O Espírito Santo dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus. Ele o matou, porém Deus o amava e ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito Santo não teria vindo. Então nós temos a citação aí de João 6:16, do verso 17 ao 11. Agora, partindo aqui na parte desse último tópico aí, testemunha, da página 302 ainda, no último tópico, testemunha fiel e verdadeira, criador e sustentador, realização perfeita, o amém de Deus, ó como eu amo, como o adoro, Jesus, o Filho de Deus. Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da saudação com estas palavras de 2 Coríntios 1:18 ao 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O princípio da criação de Deus, é isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo o menor como o menor do que a divindade. Depois desta primeira criação, criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isto não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador ou autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também em Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aí ainda, quando ele diz aqui, mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto está ali revelando quem Ele é nesta última era, Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. Isto tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo.
ele é o criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Veja, eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Não é isso maravilhoso? Porque se as células de carne tivessem sido geradas pelo corpo de Maria, Jesus, o irmão Brana disse que ele também seria mais um pecador. Ela só foi a casca. Em outra mensagem, o profeta diz, na mensagem a semente não herdará com a palha, ele diz que Maria só foi a casca, que guardou a semente, que era a palavra, que era Jesus. Então, nada gerou Jesus. Nada dela, nada. Quem gerou tudo foi o próprio Espírito Santo. Senão seria mais um pecador e não poderia ser, né? Então isso é maravilhoso, porque é por isso que as testemunhas de Jeová põem, por exemplo, no livro deles, no Evangelho de João, na tradução Novo Mundo, referindo-se a Jesus, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Então eles se referem a Jesus como um Deus menor. As testemunhas de Jeová não reconhecem Jesus como sendo Deus, o Todo-Poderoso. E aí nós vemos como eles negaram as Escrituras, e tantos outros também, como querem dividir Deus em três ofícios, ou em três pessoas. Ele é um só Deus em três ofícios distintos. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver agora, quando nós temos aqui na página 304, para a gente dar seguimento, a mensagem para a era de Laodiceia. O verso citado aqui pelo mensageiro, a mensagem para a era de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero só chamar a atenção aqui para os irmãos nessa palavra oxalá, que é usada no candomblé, que é porque a palavra oxalá quer dizer queira Deus, né? Mas no candomblé é uma entidade a qual eles chamam de Oxalá. E isso não tem nada. Uma vez uma pessoa chegou para mim, uma pessoa de uma denominação, na época estava nova ainda na fé, e ficou horrorizado quando viu essa palavra na Bíblia. Eu disse: não, mas isso aqui, essa palavra, tudo que tem na Bíblia não foi tirado do candomblé, não se preocupe com isso. O povo é quem tira. O diabo, querendo imitar Deus em tudo, ele sempre quis. Mas essa palavra significa queira Deus, ou aprove a Deus, é mais ou menos assim, mas é a palavra assim. Mas vamos seguir adiante aqui. Aí, continuando aí, diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja dos teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Não é verdade ou não é verdade? Não há coisa boa nesta era. Não existe uma coisa boa para esta era. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3, 15, 16 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Quantos creem nisso? Que esta era, os mornos, eles serão, ou melhor, tudo já foi consumado. Eles já foram vomitados. E o irmão Branda diz que uma outra mensagem, ele diz: aqueles que já foram vomitados da boca de Deus, que o vômito você não tem como torná-lo a trazer para o ventre. Uma vez que foram vomitados, eles já foram sentenciados. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos achados mornos, porque é melhor frio do que morno, ou quente ou frio. A Bíblia não usa meio termo. O morno ele vomita. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver na palavra em mente, ou a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Amém, irmãos? Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes dos tempos, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dar um amém? A palavra deve estar em nossa boca também. Agora, sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo o que, irmãos? E mais diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com essas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela. Eu vou provar isso agora mesmo. Não é o que está acontecendo? É o que está acontecendo. Inclusive no meio do povo da mensagem. Eles não querem saber de estar ouvindo mensagem, de estar lendo mensagem. Não querem. Eu faço uma prova com os irmãos. Nós mesmos, aqui eu vou lavar roupa suja aqui dentro. Porque roupa suja se lava em casa. Nós tivemos um acampamento nesse período de carnaval, em fevereiro. Nós fomos lá para Gravatar, lá para o sítio Esperança, lá do Amigão. E eu observo algumas coisas.
Não vi nenhum. Pelo a não ser que alguém estava lá na sua cabana lá dentro e foi ler lá dentro, fechou lá e estava lendo mensagem. Mas não vi um. Pelo menos naquela hora assim, pegar uma mensagem para ler ou não tinha, não teve. Tudo bem que havia o momento de estudo pela manhã, à noite tinha um culto, mas não via um. Veja como nós nos envolvemos com as coisas. Eu não tive aquele tempo assim, porque eu estava na responsabilidade minha, era muita coisa assim para, embora era um grupo resumido, mas não tinha, às vezes eu tinha que sair comprar uma coisinha lá não sei aonde, e ficava e voltava. Eu não parei. E nem dormia de noite muito, porque às vezes ficava preocupado com uma coisa ou outra, olhando, vigiando e tal. Mas aqueles que poderiam ter pelo menos um momento assim de reflexão, de parar, sabe, para ter um momento ali a sós com Deus. Mas a grande verdade é que eu vejo também que essa era em que nós estamos vivendo é a era do lazer. As pessoas querem, sabe, querem estar nos shoppings. Sabe o que eu acho interessante? O que é o morno realmente, que o profeta fala, que nos aponta aqui nas Escrituras? Sabe, meus irmãos, é que Deus deveria tirar isso, mas quando eu digo ele deveria, não estou aqui impondo ou dando ordens a Deus, mas veja como Deus prova realmente, mostra quem nós somos. Ele prova, ele mostra quem nós somos, porque nós temos por exemplo, tivemos um casamento ontem lá em Carpina. Mas eu tenho certeza que pastor José foi o primeiro a acordar para estar pronto para as coisas, fazer. E o pastor Manuel, que eu acho que de todos é o que é mais cansado ali, que eu conheço a vida do pastor Manuel, a lida dele, que não é fácil. E dos nossos irmãos que não estão aqui, os que não foram ontem para o casamento. E que mesmo quem foi. Veja que não há mais aquela sede para a palavra, não tem. Observe bem isso, esteja bem atento, medite isso em seu coração e veja se não é verdade. É verdade ou não é verdade o que eu estou dizendo? Não tem mais aquela sede para a palavra. Não tem medo. E o irmão Brana prova aqui, ele prova nessa mensagem aqui final para a era de Laodiceia. Ele prova isso. Eles não querem. Agora, chame para ir para como um evento desse ontem. Eu estou chamando a atenção nisso, para os irmãos entenderem, ou para nós só apontar que o que o mensageiro diz, em que era nós estamos vivendo. Observe, o domingo é o primeiro dia da semana. Nós sabemos disto. Isso desde os tempos, a Bíblia, Deus foi quem determinou isso. É o primeiro dia da semana. Que o mensageiro diz que é o dia onde nós deveríamos dedicar, estarmos descansados, para estar na escola, ou aprender a palavra, mas não, é o dia em que o povo menos vem para a igreja. É o domingo pela manhã. Sabe por que à noite as igrejas estão cheias, o irmão Brana diz? Porque o povo gosta de festa. Eles não gostam de aprender a palavra. Eu me lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos. Eu estava pregando lá agora eu estive lá no Rio Grande do Sul. Não sei se foi lá, não sei se eu já contei aqui, mas é bom contar, porque serve de exemplo. Por isso que o apóstolo Pedro, quando escreveu lá a sua carta, ele disse: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, pois é saúde para vós, né? Eu me lembro de ter visto
uma coisa lá na internet, eu gostei desse, é pena que eu deletei do meu computador, tive que formatar, esqueci e deletei, mas eu estou catando para encontrar de novo. Quando de repente essa pessoa fez um vídeo, eu achei interessante. Se aconteceu apenas como ilustração, mas eu creio nisso, porque nós estamos num tempo tão terrível, final de tudo, quando ele fez um videozinho com algumas animações, né? E quando diz que numa igreja, um determinado culto numa igreja, uma igreja de aproximadamente 2.000 pessoas. E de repente entraram 2 ou foram 3 mascarados, com armas em punho, com metralhadoras. E o pastor estava lá pregando. O coral de um lado, o coro, né, como ele chama o coro de um lado, muita gente, a igreja lotada. E de repente, os 3 armados, um liderava, e um outro apontou, chegou lá, o pastor parou de pregar, e ele se dirigiu lá para todos e disseram assim, um disse: aquele que quiser receber uma bala por Cristo, fique de pé. De repente, o coro fugiu, correu da igreja. Os mais jovens fugiram desesperados, saiu, gente, e eles esperando quem ia ficar para receber uma bala por Jesus. E de repente começou a sair. De 2.000 pessoas, só ficou o pastor e mais 20. Veja, de 2.000 pessoas que tinha na igreja, só o pastor ficou lá e mais 20 pessoas. Só 2%. E ele, quando viu que só aquele povo ficou, eles tiraram o capuz e disse: pastor, pode continuar pregando que nós expulsamos os hipócritas da igreja. Esse povo, até o povo da mensagem mesmo, como eu falei agora há pouco, que roupa suja a gente lava em casa, a gente tem que lavar a roupa suja dos outros, é daqui. Eles não querem não, irmãos. O salmista disse assim: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando ele falando a respeito da corça, não é? Ele disse: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Veja, como Davi ansiava, quando ele disse lá: anelo por tua salvação, ó meu Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Você está vendo isso? Aí o povo não vem para a igreja por causa de cansaço. Eu sempre toquei nessa tecla: cansaço, então amanhã não pode trabalhar para receber salário. Não deveria sair, porque amanhã, segunda-feira, muitos vão acordar 4 da manhã para ir para trabalho, 3 da manhã, 5 da manhã. Aí quando é para vir no domingo para a escola, para ouvir a palavra, não tem disposição para vir. Não estamos numa era morna, como diz o mensageiro. Não sou eu estou repetindo o que o irmão Brana diz. Que Deus me livre que eu esteja falando alguma coisa que não disse o mensageiro. Que, irmãos, olha, vocês sabem que pastor da mensagem não descansa não. Eu viajo, a minha esposa já fez uma viagem comigo e vai viajar. Vai fazer uma viagem comigo agora lá no Mato Grosso. Ela viu, e ela chegou para mim, uma viagem que nós fizemos lá, passamos 30 dias no ano passado viajando lá 35 dias viajando, São Paulo, interior de São Paulo, ali, lá longe, e depois Curitiba, depois no Rio Grande do Sul, fazendo uma área lá. Eu tinha umas agendas lá para cumprir. E viajando, ela disse: meu filho, como é que você aguenta? Eu disse: é porque Deus dá graça para a gente suportar. Só que a gente vai lá trabalhar, e quando volta para casa, não é para descansar, porque não tem como.
Aí você imagina a vida como é. Por isso que um pastor, o irmão Bruna disse que um pastor ele é desgastado, sabe? Que o profeta disse que 1 hora de ministração equivale a 8 horas de trabalhos pesados. Olha como desgasta. Desgasta. Então, mas o papel do pastor é esse. É chamar o povo para ouvir a palavra. Sabe, sair dessa preguiça que muitos têm de não gostam de ouvir a palavra. Quando o Mombrana disse que os 2 cultos mais importantes que nós deveríamos estar era na escola dominical, na escola e num culto de oração. Observe, tire foto de qualquer igreja em um culto de domingo à noite e tire uma foto num culto de oração para você ver quantos vêm orar. Isso é em todas as esferas, é em qualquer um. Culto de oração, ela que é muito canseira. E não tem louvor, não tem bateria, não tem teclado. É só ali os irmãos orando e ajoelhando e tal. Mas essa é a era para isso mesmo, para orar. Essa é a era trevosa que nós estamos vivendo. Veja. É por isso que ele diz aqui, repetindo aqui, só para a gente trazer um. Ele diz, eu vejo que o profeta citando aqui as escrituras, ele diz, eu sei as tuas obras. Ele é Deus falando, eu sei que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, estou vomitar-te-ei da minha boca. E aquele a quem Deus já vomitou, o profeta diz que o vômito não volta para a boca, para o estômago, não volta. Vomitou, está vomitado, não tem mais graça. Ele pode clamar, chorar, pular, gritar e não tem mais jeito. Eu estou cansado hoje. Agora, se ficasse em casa descansando, dormindo, eu vou relaxar, eu vou descansar. Mas não fica. É quem não vem para a reunião de oração, por exemplo, porque está cansado, não vem, não fica em casa orando. Se pelo menos ficasse em casa ouvindo, pusesse lá uma mensagem do profeta para ouvir, mas não fica. Eu sei que não fica. Veja, essa é a era do modernismo. A modernidade atingiu quase todas as pessoas. Hoje, principalmente, na maioria, principalmente a juventude, só fala com gíria. É moça, é moço, qualquer um. Só fala com gíria. Eles não têm um linguajar da palavra. É homem falando feito mulher, mulher falando feito homem, sabe, com brincadeira, porque isso não deve ser tolerado para um cristão, esse tipo de coisa. Porque Deus é santo e Ele exige santidade. Mas o linguajar dos jovens hoje, isso no meio, eu estou falando isso do nosso meio. Eu hoje até postei um assunto na internet, que hoje os jovens da mensagem, eles não saúdam mais como irmãos, ou alguns deles, é galera. É galera. É galera. Vocês já ouviram isso, não? Já? É galera. Mas nós estávamos num louvor lá em Caxias do Sul com a galera. Galera é coisa para. Não é um palavrão. A palavra galera não é um palavrão, de forma alguma. Mas nesse contexto, ela se refere a bando. Galera, é bando, é anarquia. É anarquia, não é um saudável. Você imaginou se Paulo escrevesse lá a galera que está em Corinto? Imagina, saúdo a galera da Galácia. Imagina quando Paulo estiver chegando lá, desembarcando lá no navio. Aê, galera! Mas não, ele saudava os santos. Não tem galera no meio do povo de Deus, tem santos, irmãos, irmãs. Mas hoje é desse jeito. Está vendo como é que está o negócio?
É por isso que a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós temos uma profecia, nós temos um mensageiro, mas o povo não quer. Aí está se corrompendo, aderindo ao linguajar profano do mundo, ao invés de ter um linguajar santo da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja, e na página 305, aí voltando, aí iniciando aí, mas só para a gente ter recapitular aí, a punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado ao indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Isso aí, só para trazer de volta o que nós já lemos aqui. Nós estamos aonde? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Na palma da sua mão. Amém? Então, voltando aí, citando o texto de Mateus 4,4, aí nesse tópico aí, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, a palavra que está em nossas bocas também. Agora sabemos que estará na boca da igreja, ou melhor, sabemos que a igreja é seu corpo, está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. Amém, meus irmãos? Tem que estar na nossa boca é a palavra. A palavra, não é a gíria, é a palavra, o desejo da palavra. Hoje aquele versículo lá de Salmo, né? O salmista é o Salmo 122, quando disse lá, alegrei-me, Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje o povo é convidado para vir. Irmãos, vamos para a escola. Ai, mas estou tão cansado hoje. Eu fui para um casamento ontem lá em Carpina. Eu não estou aguentando, eu estou muito cansado. Fui para um casamento da filha do pastor José ontem. E eu ajudei lá, eu estou muito cansado. E assim por diante. Você não tem mais alegria. O cansaço está tirando a alegria do povo de não vir para ouvir a palavra. Está vendo aí? É sério isso. Eu sei que às vezes é uma coisa forte de falar, mas é verdade. É verdade isso. Você chama, eu me lembro uma vez, quando os meus filhos aqui eles eram pequenininhos, nós ainda morávamos lá em Caruaru, eles eram pequenininhos. E eu e minha esposa sempre criamos os nossos filhos, a gente sempre fazia os cultos domésticos. Sempre fazia o culto lá, antes de dormir a gente tinha um momento de louvor, de oração. Mas teve um dia que eles estudavam na escolinha pela manhã, e a gente tinha que pôr eles na cama cedo. Mas nunca antes de dormir. Só se eu estivesse viajando, mas ela fazia. Então, eu me lembro quando uma vez eles cansados, e a gente cantando lá, e ele bocejando, os dois querendo dormir. E eu disse, eu vou pegar os dois, daqui a pouco eu vou fazer um teste com eles. E de repente a Manassés junto, eu estou com sono, eu estou cansado. Eu disse, tá bom, a gente vai primeiro ler um pouquinho na palavra, vai orar e louvar e tal. Aí de repente, terminou, fiz a oração e eles lá cansados, com aquela cara. E tinha um brinquedinho na época que a gente brincava, eu não lembro o nome, não sei se era um quebra-cabeça, um negócio de carrinho. E eu sei que eu estava cá, minha esposa aqui, os dois assim. Terminou de fazer a oração e eles com aquela cara de cansaço. Eu disse, é agora que eu vou pegar eles. Aí eu disse assim, vamos brincar disso e disso, que eu não lembro o nome do brinquedo, né? Eu disse, vamos brincar disso, disso e disso. Aí Manassés fez, eba! Aí Jonathan disse, eu vou pegar. Aí no instante acendeu.
Você não sei se eles lembram disso, né? Jonathan lembra, né? E Manassés ele fez assim, eu me lembro que ele fez assim com a mão. Eba! E Jonathan fez, eu vou pegar. Eu disse, vai para a cama os dois agora. Vai deitar os dois agora. Está vendo aí como é a coisa? Como para a palavra. Eu sei que eles eram crianças. Mas, irmãos, hoje não mudou não. Eu não estou falando no sentido dele, não, mas no geral, não mudou não. Olha, chame um grupo de pessoas. Vamos para o shopping no sábado. Lá eles não se cansam, não se fatigam, eles não vão sentir cansaço. Aí saem 6 da tarde para o shopping, vai para um lugar, vai para outro, e vai, e faz, e brinca, e corre, e de lá vai numa pizzaria, ou sei lá onde for, onde queira, é livre. Aí chega em casa 11, meia-noite, cansado, ai não aguento. Mas esqueceu que o outro dia é domingo, é o dia que nós devemos, profeta, dedicar ao Senhor. Aí, puxa, eu cheguei muito, eu não vou não, eu estou muito cansado, eu não vou. Não está querendo ser vomitado um povo desse? Quando Deus está dando a oportunidade de buscar, porque esse é o tempo da era difícil. As pessoas não estão enxergando isso. Mas Deus enviou uma mensagem para nos alertar. Como eu gostei muito ontem da ministração do pastor Manuel, lá no casamento. Eu gostei muito daquele momento, quando ele leu, fez algumas citações, leu a mensagem Escolhendo uma Noiva, que é a mensagem base assim, para quem vai celebrar um casamento, um pastor. Que o profeta do irmão Brana diz que onde há uma celebração de um verdadeiro casamento é só na igreja, né? É só na igreja. E daí faz uma citação da mensagem aos Hebreus. O irmão Brana fala também, eu tenho essa mensagem em casa, não da voz de Deus, mas apenas a questão de saber o que disse o mensageiro, quando no concernente ao casamento é feito os dons do Espírito Santo. E na mensagem aos Hebreus, o irmão Brana falando a respeito do diamante, que o profeta disse que quando o diamante ele é lapidado e ele reflete algumas cores, eu não sei quem já teve assim a oportunidade de pegar um diamante, alguém já teve? E você vai observar que ele reflete umas cores, várias cores. Quem já viu? Ou em foto, nunca viu? Pronto, em foto a gente vê, mas eu já tive de pegar assim um diamante e ele reflete umas cores. Mas veja o que Deus dá a um mensageiro. E o profeta diz que aquelas cores ali representam os dons do Espírito Santo. Já pensou nisso? Que tinha que ter um mensageiro para falar uma coisa dessa? Porque o diamante é raro. E o mensageiro diz que aquelas cores representam os dons do Espírito Santo. E o diamante representa Cristo. Mas aquele que ele reflete, aquelas cores, cada cor é um dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é isso. Sabe? Onde é que nós aprendemos isso? Com a palavra, com a mensagem. Então, quando nós não estamos juntos, você passa por alto. Quando é que uma pessoa passa por alto? Salvo quando ela não teve condições de vir mesmo para estar aqui, mas passou por alto nesses ensinamentos e deixou de ouvir algo que lá na frente vai fortalecer a vida dela numa prova que vai vir. Aí as pessoas passam por prova, não tem se alimentado da palavra, não tem orado, aí não vai suportar uma provação que vem lá na frente. E não vai entender por que está passando por isso, porque não está suportando, não tem dado ouvido à palavra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, continuando aqui, no tópico, para a gente concluindo esse tópico aqui, tem a citação de 2 Pedro aí, 1:21, nesse primeiro tópico aí, quando citado mais uma vez, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia?
Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela. Está vendo o que o mensageiro diz? Não tem mais elas fugiram, não tem mais aquele fervor, aquele desejo no coração de ir para a escola dominical. Hoje é um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Agora à noite o grupo é maior. Tudo bem, graças a Deus, pelo menos por isso. Mas o profeta disse que o principal é estudar, ouvir a palavra. Então ele diz aqui, eu vou provar isso agora mesmo, com relação ao que ele falou aqui, que essas pessoas fugiram da palavra, não são mais fervorosas, são mornas para com a palavra. E ele diz, eu vou provar isso agora mesmo. Aí ele diz aqui, os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e na maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando, um de cada vez, e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra, dê-lhes o teste da palavra e veja, eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite e sangue e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isso. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz, eu irei contra todos vocês. Isso é Deus falando. Eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Você pode dar um amém, irmão? Vocês entenderam o que eu li aqui, não? Sim, isso é assim, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado, ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus e ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais, mas é dos eleitos. O mensageiro desta era veio para converter o coração dos filhos aos pais, mas os que são eleitos. Só os eleitos. Porque o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como era que o povo sabia que Daniel era um profeta? Como é que o povo sabia que Moisés era o mensageiro enviado de Deus, o libertador? Por causa dos sinais que ele operava. Veja, como era que eles sabiam que Jeremias era um profeta? O irmão Brana diz, porque o que eles falavam se cumpria. Como é que o povo dessa era soube que irmão Brana foi, antes de nós sabermos, que era o mensageiro desta era? E isso chegou a nós. Porque eles viram, de acordo com se cumprindo Malaquias 4, 5 e 6. Porque os teólogos, eles esperam que Deus vai levantar um homem. Só que eles creem que é do meio deles, estudado, eloquente, um poliglota, que vai falar 3, 4, não sei quantos idiomas, que vai ter um anelzão no dedo de doutorado, ou seja lá o que for, que vai ser de uma igreja muito rica, pomposa, que não vai entrar num lugar desses. Ele vai dizer que ele vai ser um teólogo. Não, Deus nunca levantou de um sistema denominacional um homem para ser seu mensageiro. Ele tirava do meio do gado. Veja, como o caso de Amós, o profeta Amós, quando foi lá falar diante lá do rei Amazias,
profetizar lá, e o rei mandou lá um outro coisa lá, mandar ele parar de profetizar. E Amós se levantou e disse: olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. E Deus me tirou do meio do gado e me mandou profetizar. Eram homens intrépidos e ousados, e não tinham medo de ameaças. Porque um profeta que Deus levantava vinha com a revelação de Deus. Então, por que eles falavam assim? Eram intrépidos. Eles tinham confiança nisso. Porque Deus revelava primeiro. Não é por isso que eles diziam que, assim diz o Senhor. Então eles tinham segurança. Deus falou. Por que aqui um falso profeta? Porque o irmão Brana, falando a respeito do genuíno e do falso, o irmão Brana diz que há o genuíno falso profeta, como tem o feiticeiro. O irmão Brana falando a respeito do feiticeiro. Que tem aquele que é ralé mesmo, aquele que não faz nada, que é mentiroso. Mas tem o feiticeiro mesmo, que é usado por Satanás, e que faz essas coisas mesmo. Claro que todos para perversão. Que existe o feiticeiro. E existem aqueles charlatões, como também existem muitos pastores, mas só aquele que está no quíntuplo é que foi levantado por Deus. Os demais que foram fabricados pelos homens, esses a Bíblia chama de cães gulosos, como lá no Velho Testamento. São charlatões, que só arrebanham o povo por causa do dinheiro. E aí nós estamos vendo, cumprindo-se as palavras que Deus deu aos profetas, como no caso de Daniel, vendo esses dias, que ele viu esses dias. Daniel, o irmão Brana diz que Daniel, vendo esses últimos dias, ele ficou atordoado, ele ficou tão aterrorizado com o que ele viu, que ele caiu. Ele não suportou, ficou fraco demais com as atrocidades, com os horrores que ele viu. Por isso que o anjo Gabriel teve que ir lá, ou Miguel teve que ir lá e tocar nele e levantar, que ali representava a mão de Deus, para fortalecer ele, porque ele não suportou ver. O irmão Brana viu na mensagem das 70 semanas de Daniel, ele diz, ele viu esse fim, ele viu todos esses acontecimentos, todas essas coisas terríveis que nós estamos vendo, a condição morna desta era final, desse povo, dessa mensagem. Por isso que ele falou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no início dessa mensagem, quando ele fala que muitas coisas iriam acontecer no meio desse povo, e é o que nós estamos vendo acontecer. Que dê um computador a um jovem desse aí, para ver quanto tempo ele vai passar no computador, ou quanto tempo ele passa para ler uma mensagem. Dê um tablet, e você vai saber quanto tempo ele vai passar com o tablet, ou quantas vezes ele vai orar, dobrar os joelhos para orar por dia, durante o dia. Faça o teste. E você vai ver. Bom, eu só estou falando o que eu vejo nessa mensagem. Amém, meus amados? Eu quero adiantar aqui, por causa da hora, a gente vai concluir, deixar a leitura da mensagem para o próximo domingo. O que eu quero adiantar aqui algo, para a gente ver algo aqui, que o irmão Brana, ele disse que ia provar, e ele prova mesmo. Na página 306, no segundo tópico aí, ele diz assim: uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento, a respeito de Malaquias 4:6. Ele está concluindo aqui essa questão. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Preste bem atenção, irmãos. Porém, eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra, que sob o seu mensageiro serão a voz final para a era final. Sim, Senhor. A igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria,
Por isso Deus está virando-se contra ela. Ela a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Vocês estão entendendo? Que aqueles que se colocarem de pé por esta revelação, seremos tão rejeitados. É como que se rejeita um animal e você o põe para fora e assim por diante. Assim estará o mundo nos rejeitando. Agora imagine os irmãos, quando a lei humana estiver completamente a favor dos homossexuais, por exemplo. Imagina, a lei total não está ainda a favor deles. Imagine quando a lei, como eles estão querendo, estiver a favor completamente deles. Quando eu estava em São Paulo ano passado, tem um irmão lá, esqueci o nome dele agora. Ele é da Mensagem, ele é um policial, já aposentado, já esse ano. Ele mostrou para mim no jornal, lá da Folha de São Paulo, que aquela mulher, isso agora já está num projeto na Câmara, aquela Marta Suplicy, aquela profana, que ela tem um projeto de lei dela. Eu já falei isso aqui para os irmãos, já está em tramitação no Congresso para ser votado um projeto de lei dela de que não mais o RG, a identidade, não tem um nome mais filiação, só tem um nome de quem adotou. Por exemplo, duas mulheres resolveram viver como se fosse marido e mulher, então elas querem adotar um filho. Então no RG daquela criança não tem assim, filiação, pai fulano de tal, mãe fulano, não, só tem assim, filiação. Um exemplo, Fernanda tal e tal e Mariana tal e tal. Se forem dois homens, aí adotou uma criança, ou menina ou menino, não importa, aí tem filiação, fulano de tal, Antônio e Manuel tal. Aí quem é o pai? Quem é a mãe? Então veja o conflito que vai ter na mente daquela criança. Mas a sociedade, essa mesma mulher, Marta Suplicy, que aquela ali está possuída por demônios, o demônio levou ela a ter tal pensamento. Não, quando esta criança começar a crescer, então ela é enviada para um psicólogo, que esses aí que vão orientar essa criança para uma vida, que tem pais homossexuais, também são possuídos por demônios, vai neutralizar a mente daquela criança, dizendo que é normal, aceite, eles amam você, eles cuidam de você, eles dão um bom estudo para você, eles têm dado tudo a você. Então aquela criança também vai crescer com tendências homossexuais. É isso que o diabo quer, para perverter mesmo. E forçar a humanidade a querer aceitar isso. Foi quando aquele político que faleceu, aquele que foi o maior deputado federal votado no Brasil de todos os tempos, aquele que era médico, ele era geneticista, sei lá, aquele Enéas, que é uma barbona. Quando ele na TV Cultura, ainda quando vivo, dando uma coletiva ali na TV Cultura, e ele declarou, ele era um evangélico, né? Ele cria na palavra de Deus. E ele citando, naquela entrevista, foi feita uma pergunta a ele, um jornalista do jornal o Globo, fez uma pergunta a ele, se os homossexuais seriam repudiados no governo dele. E ele disse que sim, o homossexual, sim, nós não aceitamos isso. Ele disse que não tem como. Ele disse, olha, mesmo que um homem, um homossexual, ele troque a sua genitália por uma de mulher, ainda que ali mais no cromossomo dele vai dizer que ele é macho, não adianta. Ele disse, eu não vou nem citar as escrituras. Eu tenho um videozinho. Ele disse, eu não vou nem citar as escrituras, eu vou dizer só o que a ciência diz. O cromossomo diz que um é homem, o outro é mulher, não tem como isso. E ele diz lá que os gays representam a extinção da raça humana. Ele diz isso. Agora imagine se eu for falar isso, eu vou ser morto, porque eu sou pastor, né? Aquele gay lá, aquele deputado lá que é da Bahia, ele vai levantar uma perseguição contra mim se eu falar isso.
que se Deus mandasse falar, eu falaria. Porque isso é uma perversão mesmo. Porque dentro de cada homossexual há um homem clamando, porque Deus fez homem. Deus não criou aberrações. Mas eu tenho que me pôr de pé pela palavra, por essa mensagem. Então eu tenho que seguir o que diz o mensagem. Então eu tenho que repetir as mesmas coisas. Quero chegar aqui num ponto. No último tópico aí da página 306. Veja, é importante a gente ouvir isso aqui, irmãos. Veja, ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-eis, pois me causam náuseas. Deus tem náuseas dessas pessoas que rejeitam a palavra. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, veja. E ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fervesse, que ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada, ela não é mais a voz de Deus para o mundo, ela sustentará que é, porém Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. O verso seguinte diz aí, citando Apocalipse 3, 17, 18, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Agora considere a primeira frase deste versículo, como dizes. Veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse, que os versículos 16 e 17 significavam. Embora eles o digam, isso não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segunda voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo ou espiritualmente, é o que não posso entender. Porém, eles produzem de acordo com a semente que está neles. E nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade? O interessante é que o Papa, esse agora novo Papa, ele diz que a única igreja que adora a Deus é a Igreja Católica. Foi agora essa tremenda revelação que esse homem teve. Olha que coisa. Coitado. Ele disse lá, o único povo que adora Jesus Cristo é o povo católico. De uma certa forma ele está certo. Que os verdadeiros católicos, irmão Brano diz, somos nós. Agora, eles se desviaram por quê? Porque eles se tornaram católicos, apostólicos, romanos. Mas o profeta diz que os verdadeiros católicos somos nós. Amém, irmãos? Então, o povo de Deus realmente, esse eleito, é o que verdadeiramente adora Ele. O povo, na verdade, o povo não sabe o sentido da adoração, não conhecem a verdadeira adoração, e eles pensam que adorar a Deus é simplesmente vir a este lugar, e pensa que entrou aqui, está adorando, ou se prostrou aqui para orar, está adorando a Deus. Isso não é verdade. A adoração começa em casa. Quando você tem ali na sua intimidade com Deus, um momentozinho com Ele, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará.
mas os povos querem fazer orações. Quando vem se ajoelhar aqui, quando nem no quarto se ajoelha para orar. Ah, aqui quer? Não estou dizendo que não é para fazer isso, não. Tem que vir ao altar. Chegou, não começou o culto ainda, vem, se ajoelha aqui no altar, pode fazer sua oração. Mas isso tem que começar em casa. Aqui é a continuação do que nós fazemos em casa. Veja, é tão sério isso, que o irmão Bruno disse que até o pão da ceia, o pão que nós usamos, o emblema, o pão que nós tomamos na ceia, o profeta disse que não pode ser feito numa casa onde haja contendas. Já pensou nisso? Não é para ser feito numa casa onde haja contendas, tenha constantes confusões. É feito menino, e quando ele ganha um pirulito ele está alegre, e quando você não dá ele está com caramuxa. É como uma pessoa inconstante, fala o apóstolo Tiago. E também fala Tiago de nós termos pena daqueles que estão na dúvida, que são inseguros com a palavra, que ora eles estão fervendo na fé, quando é amanhã estão murcho, feito um maracujá maduro, que não entendemos por que esse tipo de reação. Porque se hoje estamos mostrando, tem um texto na Bíblia, eu não lembro agora, mas mais ou menos diz assim: se na adversidade te mostras fraco, é mais ou menos assim. Na prova, né? Como é que diz lá? Você lembra? Ele diz assim: se numa luta te mostras fraco, não terás força, a tua força será pequena. Veja, uma coisinha de nada que a gente passa, a gente fica, oh, meu Deus, desesperado. Imagina quando vier maior. É feito aquele, um tsunami que teve lá na Ásia. De repente veio um pequenininho. Eu não lembro se tem um vídeo na internet. Veio um pequenininho. E quem sobreviveu e filmou, estava narrando para a BBC de Londres. Veio um pequenininho. De repente o povo voltou para onde estava. Na piscina dos hotéis, tudo invadida pela água do mar, com lixo, e o povo começando. De repente veio outra gigantesca, outro tsunami, porque é sempre um pequenininho, vem outro, tem um maior vindo. E aí no andar do hotel, uma família filmando, e eu vi as pessoas sendo levadas, 2 idosos estavam ali segurando, de repente veio um maior e levou eles lá, com água da piscina e tudo. Aí, veio o pequenininho, entrou água ali, de repente o povo voltou para onde estava, mas quando veio o maior, pegaram eles desprevenidos e levaram todos. Eles acharam que estava tudo em ordem. Está o vídeo lá, horroroso de ver, mas é verdade. Aí Deus manda um avisozinho, deu um terremoto, mandou um terremoto. Mas o da ressurreição é o último dos terremotos que vai destruir todas as coisas. E nós precisamos estar alertas. Amém, meus amados? Nós vamos ter que continuar esse assunto, porque tem algo tremendo aqui, o tempo não nos permite. Nós vamos deixar para concluir no próximo domingo, que vai ser o primeiro domingo de maio. Muitas coisas aqui, e a gente não tem como ir adiante mais. O tempo não nos permite. Mas que Deus nos ajude, que Ele seja, como Ele é misericordioso, e nos ajude nos dê graça para suportar esses dias difíceis que estão vindo. Você crê que Ele tem nos dado? E que Ele tem nos fortalecido para suportar tudo isso? Então que Ele nos ajude a suportar tudo isso, e nos dê sabedoria, e nos dê amor cada vez mais para o nosso próximo, para ajudá-los em oração, no companheirismo, para que eles sejam fortalecidos na palavra e superem essas dificuldades que estão enfrentando, porque nem todos chegaram a esse conhecimento da verdade e ainda estão protelando e tropeçando na palavra, mas que sejamos sóbrios, porque o tempo se abrevia, o tempo está vindo e Deus vem buscar o preparado, aqueles que têm dado ouvidos à sua palavra. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, te louvamos, meu Deus, e pedimos que o Senhor
confirme o que foi falado aqui em nossos corações. Ó Deus, oramos pelos nossos amados irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã. Fortalece eles, meu Deus. Seja misericordioso. Ó Deus, eles tiveram algum motivo para não estar aqui. O Senhor também ajuda eles. Fortalece eles, meu Deus. E a estes irmãos que aqui estão, também recompensa cada um. Nós não estamos vindo aqui, Senhor, atrás de recompensa, mas porque tem que ser prazeroso para nós estarmos em Tua presença. Por isso, meu Pai, pedimos que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, e oramos, meu Deus, pelo culto, logo mais às 18 horas, se houver tempo de haver este culto aqui, quando, ó Deus, vamos ter a presença do Teu servo aqui, o pastor Manuel Pontes, que o Senhor confirme a sua vinda, que o Senhor use o seu servo logo mais para falar aos irmãos que aqui congregam e os demais que aqui estarão, que ele possa ser usado para falar o que o Senhor mandou ele falar, para a edificação dessa igreja, meu Deus, desta partícula da noiva que aqui congrega. E que vidas, ó Deus, à noite, se houver, sejam salvas e sejam batizadas no nome do Senhor Jesus. Confirma tudo, meu Deus. Abençoa o culto logo mais. Prospera em tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, nós oramos. Amém.